Modibá, o Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adag Exu, Exu Olode, Onibara Olode, Onibara Olode, Exu Modibá, o Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adag Exu, Exu Olode, Ele o Amashire Onibara, Exu Abanadá, Ele o Amashire Onibara, Exu Abanadá. Com a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, estamos começando o nosso programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, TV Metropolitana de Viamão, a rádio número 1, né? Nessa quinta-feira chuvosa, né? E o meu saravá e o meu alupandê, né? Porque nós temos, né, esses segmentos todos dentro das regiões de matriz africana. E hoje eu estou começando o programa um pouco meio triste, né? Porque eu tive uma perca dentro da minha casa, né, da religião, que nós perdemos a nossa filha mais velha na Umbanda, né? A cacique Maria José dos Reis, né? Então ela tinha 32 anos no meu Elê, né? Que era uma pessoa bastante querida, tinha bastante afiliados dentro da Umbanda, né? Ela não era da nação, ela era só segurada, né? Então nós entramos de luto, né? Por uns 3 meses, né? Que a parte da Umbanda geralmente é 32 dias, mas como nós temos, né, o Elê, então nós vamos ficar 3 meses. E que ela era da Cabocla Oxumaré, da Cigana do Pandeiro, tá? E do Exu do Lodo, tá? Então eu quero assim, ó, que o Oluru, né, na Ruanda, na Umbanda, os pretos velhos, recebam ela, né, já receberam ela de braços abertos, e o meu sentimento a todos os familiares da Maria José, tá? Que um dia nós nos encontraremos novamente, tá? E hoje nós temos aqui um convidado especial, né, que é o Babapi Xangô, né, que é um dos nossos pré-candidatos, né, também a vereador de Viamão. Então hoje ele veio aqui para nos pôr a par de toda essa situação que nós estamos vivendo, né? Também ele tem projetos, né, dentro da religião, né? Então, pai, então o senhor pode abrir dizendo, né? Muito obrigado, pai Roberto, a sua bênção primeiramente, a bênção de todos, de todas, nossos companheiros, amigos, irmãos de axé e de fé que estão nos assistindo aqui na Metropolitana Web, né? E primeiramente os meus sentimentos pela filha, né, de Umbanda. Infelizmente essa pandemia tem levado muitos dos nossos, né, meu pai, que acabam sendo muito afetados neste momento por este vírus que infelizmente assola a nossa comunidade. Nós que somos aí nossa comunidade do povo, que precisa estar sempre perto, e hoje temos aí nossas festividades restritas nesse momento, mas por uma boa causa, pela segurança dos nossos, de uma maneira muito qualificada, né? Então, para quem não me conhece, sou Babafio de Xangô, né? Sou criador lá da Rede Batuque RS, e também estou pré-candidato aqui em Viamão, presidente municipal do PDT Axé, sempre construindo e dialogando todas essas questões relacionadas ao nosso povo, né? E já deixo de antemão aí um convite para que segunda-feira, quem puder, mesmo com essa questão de distanciamento social, esteja com nós lá no Mercado Público de Porto Alegre, que está em risco, está em perigo. A gente vai estar dando um abraço simbólico no Mercado Público de Porto Alegre, já que nós estamos aí com um processo que pode, infelizmente, tirar o nosso direito do nosso sagrado, do nosso bará do mercado, um elemento tão importante para a nossa tradição, onde nós fazemos nossos passeios, onde nós fazemos a aquisição de boa parte daqueles elementos que compõem o nosso sagrado. Então, já deixo de antemão aí o convite de todos e todas
para que na segunda-feira possam estar junto conosco lá, com a sua máscara, com a sua luva, com o seu álcool em gel, dando esse abraço simbólico. A gente não vai dar as mãos, mas a gente vai fazer um grande círculo, tocar nossos tambores, porque é só assim que eles conseguem entender que nós somos muitos e que nós somos unidos, meu pai. Até porque não sei por que isso agora, né? Pois então, né? Tantos anos ali, parece que... Eles pode ver, né? Estão sempre querendo mexer no sagrado. Né? Normal, né, meu pai? Por isso que a gente precisa dessa representatividade, né? De alguém que realmente entenda o nosso sentimento. Porque só nós, que somos da tradição de matriz africana, sabemos o sentimento que nós temos por Bará, por Oxalá, por Xangô. Ninguém mais de fora consegue sentir e sabe o quão doloroso é o não ter o direito de poder cultuar aquilo que para nós é essencial. Não é nem sagrado, ele é essencial para a nossa existência. E aí entra aquela situação, né, pai? Cada vez mais, né, no nosso entendimento, nós precisamos de representatividade dentro, né, dos órgãos públicos, né? Com certeza. E aí é mais um motivo, né, para o nosso povo, né, se unir, né, e nós tentarmos colocar, né, nossos irmãos, né, nas câmaras de vereador, não só em Viamão, como em outras cidades, para que nós tenhamos representantes para nessas horas estar lá, quem sabe depois até deputado. Aí nós não temos nenhum deputado estadual que faça que nos defenda nessa situação, né? Perfeito. Isso é muito... então os irmãos, eles têm que ter uma consciência disso, tem que ter que hoje nós não podemos mais ficar à mercê de quem não nos representa, né? Lógico, meu pai. Inclusive, para aumentar a visibilidade, fazer com que realmente quem é de axé vote em quem é do axé, e aí nós temos aí, por cidade, no mínimo 5, 6 pré-candidatos. Né? Nós abrimos um espaço lá no Batuque RS para que as pessoas pudessem indicar, os pré-candidatos pudessem se colocar à disposição. Estamos abrindo espaço para que faça divulgação, entrevistas lá dentro, sempre com mais de um candidato por entrevista, para realmente dar essa visibilidade para o nosso povo, que vai ser o nosso povo pelo nosso povo. Não adianta a gente dizer durante 3 anos e meio que a gente está aqui, que a gente vai se unir, que a gente vai fazer a diferença, se chegar na hora, lá na urna, lá onde a gente pode fazer a diferença, onde a gente tem um direito constitucional adquirido, a gente não fazer realmente a diferença. Daí se vende por uma caixa de galinha, se vende por um achó novo, se vende por um pedaço, por um 4-pé, e na hora do pega para capar, quando a gente precisa bater no gabinete do vereador, do deputado, do senador, ele simplesmente pode dizer: não posso te atender agora. Então a gente precisa realmente de quem seja comprometido com a nossa causa. Que tenha trânsito, né, dentro também, né, assim como o Baba tem trânsito, outros têm também, né, que tem que ter, nós temos que ter representantes. Isso já está, isso, como é que eu digo assim, ó, isso já não é por nós, é por os nossos ancestrais e para os nossos orixás, para nós podermos manter, né, a nossa tradição. Com né? certeza. E senão não adiantou nada dos nossos ancestrais lutarem tanto, né, trazerem toda essa fé, essa cultura até nossos dias e nós deixar morrer, né, por a nossa ignorância, porque isso aí de não querer eleger um irmão, eu já trato como uma ignorância, dizer que o outro ali vai se erguer melhor. Não, é que nem eu digo assim, é hora de largar as rusgas, né, as desunião, né, e vamos nos unir num só objetivo, né, num só pensamento e focar que nós vamos eleger nossos candidatos para as câmaras de vereador, né, e eu tenho certeza que no momento que nós tiver 1 ou 2 representantes, já vamos ver a diferença, né, Baba? Com certeza, meu pai. Eu acho que a partir do momento que entra um, entra dois, já puxa o outro, no outro ano já vai para deputado, outro vem para vereador, e em pouco tempo, 10, 12 anos, a gente vai ter aí a possibilidade real de uma bancada do axé. Uma bancada dos povos tradicionais de matriz africana que realmente tem esse comprometimento de construir políticas públicas para o nosso povo. E aí é aquela compreensão que o senhor cansa de falar, é construir política pública para o nosso povo, para a nossa comunidade, e que é muitas vezes aquela que está
na parte de baixo da pirâmide e que precisa realmente de um recurso social, de uma visão um pouco mais direcionada para que realmente a gente consiga fazer diferença. Por exemplo, agora, meu pai, nós teremos aí na próxima semana a votação no Congresso Nacional para a derrubada dos vetos da PL 1142, que é uma PL que prevê uma assistência para os povos tradicionais. E aí, com povos tradicionais, eu quero dizer que é para indígena, é para quilombola, ribeirinho e também o nosso povo, povos tradicionais de matriz africana. Mas que foi derrubada pelo presidente nazifascista que está no governo, né, que não pensa no nosso povo de maneira legítima e qualificada, né, e que hoje a gente tem que fazer toda uma articulação, um esforço inumano para fazer o convencimento dos parlamentares derrubarem esses vetos. Parlamentares que não são do axé, parlamentares que não têm a sensibilidade com a nossa pauta, parlamentares que têm uma dificuldade imensa, muitas vezes, pela própria criação dentro de uma base cristã, evangélica, de compreender o quão importante é este elemento sagrado que nós chamamos de Orixá, Vodum e Inquice. Porque nós temos que levar esse entendimento a todos eles, até não só da questão da política de religião, mas a questão econômica, né? O que esse povo, né, de tradição de matriz africana traz, né, para dentro do município, para dentro do estado. Então, por isso é que eu sempre estou dizendo, né, nós temos, e aí se nós não tiver ninguém, se nós tiver, por exemplo, lá o seu João lá de vereador, o seu Pedro de deputado, já vai ser mais fácil de fazer que os outros parlamentares mais entendam. Lógico. É um que consegue fazer essa articulação. Quando você fala da questão econômica, é muito simples o cálculo, né? Se hoje cada casa de batuque gasta 20 mil para tocar um batuque no ano, e várias casas tocam mais que isso, e tocam um batuque no ano, e nós tivemos pelo menos 1.000 casas em Viamão, a gente está falando de mais de 20 milhões de reais que os povos tradicionais de matriz africana injetam dentro da economia municipal. E qual o retorno que a gente recebe? Nenhum. Pois é isso que eu digo, né, Bárbara? Já está na hora de começar a andar por esse lado e mostrar na questão econômica, né? Lógico. Né? Porque parece que não... Se andar, às vezes, por exemplo, Viamão ali pela 40, 41, sempre tem 3, 4 flora em 2 quadras. Engraçado, né? Tem tanta flora em Viamão e... É sinal que tem bastante casa também. Exatamente. Flora, é aviário e coisa e tal, e que são pessoas que realmente ajudam a economia municipal quando revertem tudo aquilo que vendem com imposto e que não é revertido para o nosso povo também. Eu digo que quem é que gasta mais vela que não ser o povo de matriz africana, né? O povo de matriz africana gasta mais vela que a Igreja Católica. Mas já é uma economia, já é um dinheiro que entra. Não, mas toda semana vai trocar ecó e compra vela, e compra milho, e compra farinha. Então, nós somos impulsionadores da economia, inclusive impulsionadores do agronegócio também, quando a gente vai falar de galinha, quando a gente vai falar de cabrito, quando a gente vai falar de uma série de questões que nós compramos. Então, é necessário que se veja por esse lado também, que a gente consiga ter um investimento econômico por parte do sistema público nessa questão de gestão, porque realmente não é um desperdício de dinheiro, é um retorno lógico para a comunidade viemonense. E aí é por isso que o nosso povo tem que mostrar a nossa religião autêntica. Nós temos que ser mais objetivo na nossa colocação, né? Nós temos que, por exemplo, tem muitas coisas que, por exemplo, tem o que é sagrado, aquilo que é entre eu e o meu filho de santo, né? E tem aquilo que eu posso explicar, né? Exato. É uma coisa assim que lá minha cacique de Umbanda me ensinou há 40 anos atrás, né? Tem aquilo que tu pode conversar, dar a entender para o povo, e aquilo que tu não pode passar. Então, eu tenho que estar bem esclarecido para que eu possa. Não é muitas vezes a gente vai perguntar alguma coisa para uma pessoa de religião e ela não sabe explicar. Então as pessoas também têm que procurar se inteirar da sua cultura, da sua tradição, né? Não é só nós pensarmos na magia, né? Só nós pensarmos no toque, na festa do Exu. Nós temos que ter a nossa explicação, nosso esclarecimento, assim como vem o Baba, assim como tem a Sandrali, assim como tem outros,
que dão explicações sobre aquilo que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos praticando, meus irmãos. E isso que nós temos que também pôr em prática. Tá? Mas, pai, uma parte aí, o poder público ele também tem uma responsabilidade nisso, quando nós temos aí uma lei federal, que não é de hoje, que é a Lei 10.639, que institui o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas. E hoje, nossos pequenos, nossas crianças, infelizmente, não têm assegurado realmente na ponta, na escola, efetivamente, esse ensino. Então, não é ensinar macumba, batuque, ensinar a umbanda. cultura. É ensinar a cultura, ensinar a história, de onde veio, qual foi o povo que foi escravizado. É muito fácil de falar que sou descendente de quê? Sou descendente de escravo. Não, negativo, esse escravo foi de um povo, do povo banto, do povo jeje, do povo iorubá, e que teve uma contribuição histórica, sim, não só para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Foi criado a partir disso aí. Só que na escola, infelizmente, eles não ensinam. Não. Então, tu pergunta uma criança hoje de quarta série, ele sabe quem é Thor, ele sabe quem é Zeus, ele sabe quem é Osíris, ele sabe quem é Jesus Cristo. Mas pergunta quem é Oxalá, ele vai dizer que é demônio. Verdade. Mas isso está intrínseco à cultura afro e deveria ser ensinado na escola. E cabe ao poder público cobrar dentro de um plano diretor, um plano de diretrizes e bases qualificado e revisado e consultado os povos tradicionais, de que maneira isso pode ser apresentado. E aí não é apresentar religião, é apresentar a história dessa tradição, a história desse povo. Sim, inclusive, assim como ensina quem é que descobriu o Brasil, quem é que descobriu a América, né? Exato. Por que não explicar de onde que vem o povo bando, de onde que vem o bando de Oió, de onde que veio cada nação que veio formar aqui, né? Exatamente. Que veio formar o Brasil, que veio ajudar, que foi eles, se não fosse o braço deles. Exato. Né? Exato. Eles que fizeram quanta contribuição, tanto na comida, uma série de coisas assim que hoje tem na nossa mesa, que veio deles, né? Exatamente. A gente come feijão diariamente aí, e a maioria das pessoas não sabe que o feijão foi trazido no cabelo das negras, vindo num navio negreiro. Né? Um monte de gente aí come o acarajé, acha lindo ir para Bahia comer acarajé, e no Brick da Redenção comer acarajé, e muita gente não sabe que aquilo é de matriz africana. Acará, egé, o bolo de fogo, ou o bolo de sangue. Né? Muita gente aí vai pular 7 ondinhas na praia e não sabe por quê. Mas por causa que todo mundo faz. Porque isso não é ensinado. Isso deveria ser ensinado. Isso é uma coisa muito simples. Né? Ser ensinado dentro da geografia, dentro da história, dentro do português. Nós falamos aí uma série de palavras de origem quibundo e quicongo e não temos a ciência disso. Do que da onde que veio essa palavra, né? Então, quando a gente fala isso, a gente precisa sim de representatividade para que faça essa cobrança lá na ponta, faça essa cobrança de maneira qualificada, para que a gente consiga fazer com que os nossos menores tenham acesso a isso, e automaticamente isso acaba reduzindo o preconceito que se coloca para com a tradição de matriz africana. E até porque não é só a questão nas escolas de matriz africana, tem outros segmentos de religião também que ninguém fala dentro das escolas, porque por exemplo, na escola é só o que reina na escola é o catolicismo, né? Não é, ninguém explica na escola o que é muçulmano, né? Ninguém explica na escola qual é o evangelho, ninguém explica, só sabe que tenha esse preconceito e por aí vão. Ninguém está pedindo, por exemplo, lá na escola só ensinar o que é batuque, o que é matriz africana, mas também o que é muçulmano, né? O que é as religiões que tem lá no Oriente Médio, que está tudo em choque. Ninguém sabe. Pai Roberto, primeiro da OAGO, né? Professor. Ao pai Roberto, ao Babafio aí. Obrigado. Né? É importante essa bancada estar formada, né? Por um pré-candidato também no nosso povo aí. Eu acompanho a tua caminhada, da OAGO para minha mãe, mãe Ângela de Manjá, de Gravataí, minha madrinha, mãe Cirlei, né? De Ogum, ali da São Tomé. Fez aniversário. Né? Muita luz aí, que o Pai Oxalá ilumine ela cada vez mais. Também o Pai Roberto aqui mandar um agô, um axé para a Vanessa,
para Adriana Damasceno, para Miriane, a Lomba Tarumã, para a dona Rose, para o Wagner, para a dona Rosa, para a nossa sempre ouvinte lá, a dona Beth, ao Jean, a Lúcia, a também uma pessoa que acompanha muito o programa, o pai Eduardo de Xangô também, né? E a todos os ouvintes da Metropolitana. Tem algumas perguntas aqui, mas é muito importante isso que se coloca, Baba, em relação ao ensino, né? Eu sou professor estadual há 22 anos e eu digo que eu estive 18 anos em sala de aula, né? E é exatamente assim que ocorre. E também estive 4 anos em gabinete na Secretaria Estadual de Educação e realmente não há uma atuação profunda, uma atuação da secretaria, e não há também muitas vezes um movimento, um vereador, um deputado que cobre isso da secretaria e dos governos atuais, né? E eu ainda sou professor de língua portuguesa, né? Então está muito presente a cultura, mas a nossa educação estadual ela é muito influenciada pela questão do catolicismo, né? Então eu sempre digo, o pai Roberto diz a questão do Estado laico, né? Um Estado laico onde uma Câmara de Vereadores, nada contra, né? Ela lê a Bíblia. Onde que tá? Não desrespeitando, mas a gente tem que ter as representatividades. Então não segue a Constituição. A gente tem aula, eu também já dei aula de ensino religioso, a gente completa a carga horária, e não se tem essa valorização, não se tem essa atuação, e a gente sabe que está dentro da LDB lá, né? E eu digo, pai Roberto, a gente está sempre dizendo aqui, que o nosso povo é o momento de nós nos unirmos cada vez mais. Eu acho que esses movimentos, a nova geração que está, mas respeitando a ancestralidade, que é muito importante, a ancestralidade de coração, ocupar esses espaços. Nós temos a nossa bancada municipal, nós temos a nossa bancada estadual, federal, porque aí sim a gente vai começar a pressionar e começar a cobrar, porque muitas vezes a gente é engolido pelos movimentos, né? Aí o Eduardo aqui ele pergunta, ele diz assim, que esse movimento muito do mercado, ele está muito ligado ao pessoal que defende a ditadura, aos fascistas, que de uma certa forma, lá tempos atrás também, tentaram fazer isso, né? Até a questão dos animais, ele gostaria que o senhor falasse também isso. A Adriana fala também, que a Adriana Damasceno coloca aqui, que eu acho que a questão da carta, né? Em que o senhor participou desse movimento de assinar, né? Sim. E nós, enquanto povo de Axé, a gente tem que ocupar os partidos, temos que nos unir cada vez mais para essa semente ela não demorar muito para ser colhida, né, Bárbara? E eu acredito muito no teu trabalho, eu tenho acompanhado ali a tua liderança, as tuas articulações, e a gente fica muito feliz de estar recebendo aqui no programa, né? Jefferson, primeiramente, a sua bênção, né, que o Oxalá possa estar nos abençoando a cada momento, nesse momento complexo que a gente está vivendo, né? Vamos começar ali pela questão que coloca como professor, né? De língua portuguesa, inclusive, que tem essa representatividade das línguas de matriz africana muito presente. E uma coisa que eu colhi há algum tempo, conversando com uma amiga minha, professora desse idioma também, é a questão que muitas vezes a secretaria não dá respaldo para o professor. Exatamente. Ah, mas eu vou lá ensinar que é de matriz africana, e depois o pai vai vir me incomodar, a secretaria não... E aí, cadê o poder público para realmente dar esse respaldo para o professor? Está na lei, cara. É só cumprir. E o pai não tem que reclamar. Exatamente. Entendeu? Tá ali. O pai vai reclamar que ensinou matemática para o filho? Não vai poder. Por quê? Porque está na lei que tem que ensinar. Então, é necessário que haja esse respaldo para que sim, nossos profissionais, nossos queridos professores, que são importantíssimos para a construção da nossa sociedade, né, para que eles consigam fazer e executar o seu trabalho de maneira mais qualificada. Sobre a questão do mercado, há muito tempo, né, o capital tenta se apropriar daquele processo. Né, tenta se apropriar de maneira a construir elementos que venham dar maior lucratividade para o sistema, mas não pensam em quem realmente considera aquilo parte de si. Hoje o mercado público de Porto Alegre, mercado público de Pelotas, se não me engano, eles têm um papel muito grande porque eles foram construídos pelo nosso povo. Eles têm um papel muito grande porque, principalmente de Porto Alegre, ele tem toda uma mitologia por trás dele, de onde tem uma divindade senta ali, a divindade da comunicação, a divindade do comércio. Então,
se a gente não tem representantes hoje, e aí imagina se a gente tivesse uma bancada de axé dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, se isso seria aprovado. Não seria. Mas nós não temos. Nós temos pessoas lá que se sensibilizam com a nossa causa, temos, não podemos ser hipócritas com isso, porque estão nos ajudando. Mas estão nos ajudando por quem tem o entendimento mínimo do que nós estamos falando, mas não tem o sentimento que nós estamos falando. Que é importante. O sentimento daquilo, e para mim, se acabar com o Bará, acabou com tudo. Sim. Bará é o orixá responsável, é o primeiro a ser servido. Como é que eu não vou respeitar essa divindade? Para mim tem um peso ainda maior, porque eu descendo da família de Jeje, onde se diz que o príncipe custódio sentou aquele orixá. verdade. Então, como é que eu vou aceitar de uma maneira tranquila isso? Ele está ferindo a história de um povo que esteve em Porto Alegre, que está em Porto Alegre, que deixa descendente de Porto Alegre, que não houve políticas de reparação histórica e ainda assim tentam tirar as migalhas que nós temos, que nos referenciam enquanto história. Até porque diz que Porto Alegre tem 3 barás sentados, né? Exato. Na verdade, a gente... Pelo príncipe Gustavo, diz que até dentro do palácio, diz que Sim. tem, né? E pelo presidente, pelo governador Borges de Medeiros, foi que chamou? Júlio de Castilho, se não me Júlio de engano. Castilho, Tem até esse um museu presidente. lá, Museu Júlio de Castilho, lá na Duque de Caxias, né, que inclusive eu tive conversando lá com um historiador que é responsável pelo museu e se pretende colocar um espaço lá para o príncipe Custódio, entendendo da relação política que ele teve na época. Então, isso demonstra a participação dos povos tradicionais desde aquele período nas nossas cidades. Então, como é que a gente vai deixar passar isso de uma maneira... É triste, na verdade é triste, né? Mas sim, nós precisamos estar dentro dos partidos, utilizando os partidos e não sendo utilizados como massa de manobra. Exatamente. Fazer com que eles compreendam nossas pautas e abracem isso de fato. A Adriana pergunta da carta, né? A carta foi uma grande iniciativa que não foi minha, foi de 3 grandes movimentos, enquanto FONSAMPOT, uma Fórum Nacional de Segurança Alimentar de matriz dos povos tradicionais de matriz africana, da AFOBRAS, que é uma das federações mais antigas e muito conhecida pelo estado todo, pelo povo de terreiro de Viamão, que unido e há muito tempo briga para fazer com que uma lei que já foi votada, já foi sancionada pela Câmara Municipal, tenha validade, e aí é só um prefeito assumir e dar um canetaço e dizer que aquilo tem validade. E, por exemplo, hoje, sem um conselho instaurado, a gente não pode, inclusive, captar recursos, captar iniciativas e projetos que poderiam ser feitos através de um conselho municipal. Né? Então, se a gente não tem alguém comprometido, e aí eu falo do executivo, também com essas pautas, a gente pode botar 2 vereadores ali dentro. Mas se a gente não tem um candidato, ou um prefeito comprometido com a causa, e hoje não tenho como não dizer o nome, foi o nosso pré-candidato a prefeito Guto Lopes e pré-candidato a vice-prefeito Adão Preto, que se comprometeram com isso. Porque senão não adianta dizer que é de axé. Sim. Dizer que de axé é fácil. É muito fácil. Daí quando tu vai lá bater no gabinete, e aí, meu velho, eu preciso de ti. Ah, não sei lá. Vamos ver. Vamos conversando. Fala com o meu assessor. Fala com o assessor que é axé. Tchê, agora, no final do ano passado, antes da pandemia, nós tivemos uma grande manifestação na Santa Isabel, que era relativa ao lançamento do livro de Edir Macedo. Nós fizemos um movimento Vamos à Luta, com essas instituições, essas associações em conjunto, batemos no gabinete de vários vereadores lá, e todo mundo, mas é da macumba, mas eu vou estar lá, não sei o quê. Chegando lá, os mesmos 3. Era Guto, era Adão e era Pox lá. Entendeu? Qual a dificuldade? É fácil dizer que o Estado é laico. É muito fácil dizer que o Estado é laico. Mas na verdade ele é lacaio, né? Porque ele é laico somente para quem interessa, para quem tem o poder, para quem já está no processo. Como o senhor diz, Jefferson, para encerrar minha fala, da questão da leitura da Bíblia, não tem problema nenhum. Maravilhoso. Lemos a Bíblia na segunda, vamos tocar tambor na terça. Claro. Vamos ler a Torá na quarta. Isso. Vamos fazer uma oração judaica na quinta. Vamos fazer uma oração budista na sexta. Não tem problema. Se é laico, o espaço ou não é para nenhum ou é para todos. Exatamente. Resume bem
resume bem o que eu falo, né? E se fala muito na Câmara, muitas vezes, a questão do laico, mas no dia a dia, na prática, a gente vê que há uma certa, né, descontrole. Perfeito. Mas então, que nem eu sempre estou dizendo, ó, e por isso é que eu torno, até eu vou ser meio chato até chegar as eleições, né? Porque eu vou sempre defender essa bandeira de que nós temos, né? Não adianta eu estar lá, eu, pai de santo, cacique de Umbanda, zelador de Exu, no gabinete de um vereador que não tem nada a ver com a religião de matriz africana, e eu não faço nada. Então nós não podemos mais. Então, você quer ser um assessor, pois seja assessor de um candidato do axé, né? Perfeito. Naturalmente, aquele que vai ser vereador, ele vai chamar, quem é que ele vai chamar? Ele vai chamar o povo de axé pro lado dele, né? Então nós temos que, muitas vezes eu convido até para virem desses gabinetes, aí fico assim, não vem, né? Porque não querem comprometer o candidato, né? Então, não querem comprometer o seu vereador, né? Então isso é uma situação muito, muito ruim, né? Que se torna dentro de um município onde nós temos 6.000 casas de religião, né? E dá para eleger quantos candidatos quiserem dentro. E nós temos 4, assim, que eu digo 4, porque é o que passa por aqui pelo programa, né? E eu sempre digo que esse programa está aberto para... Podem vir aqui, expor o seu projeto, falar sobre a sua casa, né? Sobre o seu elê, entendeu? Não é assim, não é o programa do Pai Roberto, é Voz do Axé, né? Então até isso é um pouco, é difícil de entender, né? Mas é porque tudo isso, porque falta união dos povos, né? União dos povos, né? E uma outra coisa que eu queria falar, um assunto meio chato que aconteceu lá em Bagé, né? Onde foi fechada uma casa de religião, porque tocaram uma festa para mais de 100 pessoas, né? Então, numa época... Essas coisas que eu digo que nós temos que nos cuidar. Isso que nós temos que nos cuidar da nossa comunidade, né? Que nem lá em Roda da Minha Casa tocam Exu todas as semanas, né? Eu não toco, Deus que começou a pandemia, não toco, não, né? Entendeu? Então nós sabemos que desta casa lá em Bagé, que eu tenho uma conhecida lá, ela estava me dizendo que não é 10, 15 que foram testados e deu positivo, foi 50, né? De uma vez e 30 de outra vez, né? Então, olha, para que necessidade tem? Muitas vezes a gente tem que ficar de luta em 1 ano, 2 anos e não pode tocar, né? Então nós, para poupar a nossa comunidade, porque aonde pega um monte, nós temos que... E outra coisa, os orixá, os caboclos, os Exu, eles não querem que nós nos contaminamos, né? Lógico. Eles não querem que nós adoecemos, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Porque é um absurdo uma coisa dessa. Aí quando é que nós vamos voltar com a nossa vida normal? Graças aos pais está vindo aí 2, 3 vacinas, brevemente vai estar, mas até testado e aprovado, tem muita água para rolar, né? Tem mais a política e outra coisa, meus irmãos. Se lá o país da Rússia descobre uma vacina, primeiro é o povo dele, né? Ah, lógico. A mesma coisa a China, então nós temos que ter um pouco de cautela com as nossas famílias, né? Principalmente nossos mais velhos, né? Na nossa tradição, aqui, exatamente. Pegando um comentário da nossa companheira Adriana Damasceno, um grande abraço e benção, Adriana, sobre a questão dos mais velhos, né? A gente sabe hoje, as poucas informações que a gente tem, é que as pessoas mais velhas acabam sendo as mais vulneráveis. A nossa tradição de matriz africana é uma tradição que acolhe muito as pessoas de mais idade, que tem um papel muito importante na nossa tradição, os mais velhos, os anciões. Então, como é que a gente vai colocar em risco essas pessoas? Né? Então, não é nem uma voz de ordem, é uma voz de pedido.
né? Protejam os nossos mais velhos, protejam nossas famílias religiosas, porque nós estamos na base da pirâmide, como eu falei anteriormente, e nós seremos os primeiros a serem atingidos. Então, por que não cuidar? Hoje eu faço parte do Comitê de Monitoramento e Resistência ao Covid-19 em Viamão, e nós já temos aí mais de 100 mortos só em Viamão. O seu, como é o Itamar, né? Que veio. O Itamar, companheiro Itamar. Pois é, nós temos, você falou uma coisa agora hoje, eu li 100, mais de 100, 100 né? mortos. É. Nós temos 100 mortos em Viamão. E Viamão nós não temos nem teste, não temos Não tem nada, teste, nada, não tem tratamento, não tem leito em UTI. Não tem. Né? E como é que a gente vai estar colocando em risco? Isso eu não quero dizer para os meus irmãos de axé para deixar de praticar o seu sagrado. Não, claro. Pode ir na casa de santo, com a sua máscara, sua luz, seu álcool gel, bate cabeça, olha a sua obrigação, acende sua velhinha e faz sua frente. Petição das Eu não deixo de atender, mas sempre com cuidado. Mas daí, vamos aglomerar as pessoas? É. Não dá, né, pai? A gente tem que ter um mínimo de cuidado, de senso, né? Pensando que se nós não nos protegermos, quem o fará? Lá em casa eu adotei um protocolo desde o começo, não entra no pátio mais que 10 pessoas. Esse dia tinha 2 filhas de santo minha arrumando, limpando o quarto de santo, eu disse, ó, vocês não vão levar mal, vai ficar só uma porque meus netos estão vindo para cá. E eu botei isso aí na minha cabeça, que só teria 10 dentro do pátio. Né? Um abraço aqui pro pai Rodrigo de Chapanã, que está nos assistindo. Lá boa noite, no gabinete. pai. Isso, boa noite, pai Rodrigo, sua benção. Também é o meu. Nosso parceiro de luta aí, está sempre articulando para que a gente consiga fazer as nossas questões aí políticas. E daí, professor, alguma... Não, o pessoal tá postando aqui, tá? O Rodrigo também, né? Agradecendo aqui também a participação. Só um pouquinho assim, ó. Deve alguém estar perguntando se eu vou responder algumas perguntas nos búzios. É assim, ó, eu sempre disse, desde o início desse programa, sempre as minhas entrevistas, os meus convidados, eles têm a prioridade, entendeu? Então, eu deixo sempre para quando não tem. Então, quem sabe no próximo, né? A gente ou ligue para minha casa para nós jogarmos a sexta-feira, não cobra axé. Tá? Não, pai Roberto, assim, ó, a gente acompanha muitas vezes aqui, né? Quando a gente fala de construir uma bancada, quando a gente fala em o povo de axé ter mais espaço nas câmaras, a gente não está dizendo que muitas pessoas, como o Baba falou aqui, falou bem, né? Muitas pessoas às vezes trabalham nas câmaras, como o senhor falou, e fazem um trabalho legal, mas o momento é de nós termos a nossa bancada, né? Até porque a gente precisa que as pessoas se assumam enquanto axé e que seja referência numa Câmara de Vereador. Nós tivemos lá em Canoas, né, o Paulinho de Odé, que se elegeu com o nome de santo, né? Então a gente precisa desses espaços, e uma coisa que é muito importante, que é as políticas públicas, né? Para tensionar. Uma coisa, a gente tem que passar desse ponto, que eu acho, na minha opinião, o ponto de nós termos alguém que nos auxilie numa Câmara de Vereadores. Eu acho que o axé ele tem que avançar, assim como todas as religiões têm, em bancada, de nós termos um vereador ou um representante verdadeiramente de axé, né? É aquele negócio, né, pai? Bancada da Bíblia, do boi, da bala e do batuque, né? Claro. Isso é o mínimo. Nós temos que ter. E às vezes, até tem um comentário aqui, né, de uma pessoa, né, que de repente a gente diz assim que se morde, né? Mas eu acho que a coisa mais importante do axé é respeitar a ancestralidade, respeitar o orixá, né? Respeitar o sagrado, né? Respeitar, porque a gente sabe que o sagrado ele é muito importante, né? O orixá, defender. Claro, nós sabemos que nós temos as linhas, todas as linhas ali, Umbanda, Quimbanda, enfim, Candomblé, o povo cigano, tudinho. Mas o importante é o sagrado. E o programa aqui está aberto para todos aqueles que contestam. E quando a gente vem para um programa, como o Baba veio, todos vêm aqui, a gente vem para falar. E aqueles que não estão contentes, muitas vezes, querem escrever lá, mandar mensagenzinha,
não tem a capacidade de vir aqui nessa bancada, dar a cara a tapa e vir falar e defender, né? Então esse programa está aberto. A gente está aqui para promover o povo de axé. E os ranços, as coisas que a gente tem, o nosso povo ele tem que passar disso. Porque o ranço até hoje nos dividiu. E a ideia do povo de axé, do PDT de axé, que é pioneiro no estado do Rio Grande do Sul, é promover a união. E a união, ela não é só um que ganha. De um lado pede, outro ganha, mas vem depois o resultado. Porque o Brasil, ele é um país que ele tem um preconceito. Eu, quando entrei no estado, Baba, uns 22 anos atrás, eu não podia dizer que eu era de religião. Eu era, hoje não. Hoje eles me conhecem, o Jefferson é de religião. Eu tenho alunos meus que de repente não conseguem escrever, mas o cara entra no batuque e todas as rezas do santo. Uhum. E como é que o cara não tem conhecimento? Pois então. E como é que o cara não tem conhecimento? Por que eu tenho que fazer um evento na escola e não posso mostrar a cultura sem ter o preconceito e abraçar? Eu gosto muito de dar aula nas periferias, e eu dou aula na periferia, e muitas vezes eu tenho umas turmas complicadas, os guri olham com uma guiazinha lá do meu Exu, do meu orixá. Ah, professor, o senhor é... Ah, o senhor... Eu é tamboreiro, eu toco. E às vezes os caras não... E aí eu vou dizer, como é que aquele cara não vai ter cultura? Lógico. Né? Não, e tem um fator que é importante, né, Pai Jefferson, que é a questão da criança se ver representada. Entendeu? Porque muitas vezes a criança que é de axé, que nasceu no berço do axé, não vê aquilo dentro da escola, não vê dentro de um professor, uma pequena representatividade, né? Ele se frustra dele mesmo poder se expor. Isso. Daí ele vai esconder a sua guia, vai esconder essa segurança, a segurança sai do pulso, vai pro pé, daqui a pouco vai para dentro da cueca, por causa que não vai poder aparecer de jeito nenhum. Então isso também faz uma diferença de que a gente consiga fazer um englobado do nosso povo. A gente tem um caso aí de intolerância clara, que é o caso da menina em Araçatuba, em São Paulo, que foi tirada da roça de Candomblé durante a sua iniciação. É verdade. Tendo o seu direito biomítico de relação com o sagrado, biomítico de relação com a natureza, de relação com a alimentação sagrada, foi retirada do seio da sua própria família, dessa própria mãe, uma adolescente. Por quê? Por causa que um Estado não consegue reconhecer a nossa tradição de uma maneira legítima. Então, e por que isso acontece? Porque a gente vê isso dentro de um racismo institucional. É a instituição do Conselho Tutelar de lá que está manchada com o preconceito e com o racismo religioso, e é isso que a gente tem que combater. Mas depois ela voltou, né? Não voltou ainda. Ah, não tinha Não voltado. voltou. Rolou uma fake news aí. Já está em casa e coisa e tal. Eu tô num grupo aí com o pai de santo da casa, um grupo do WhatsApp. A gente tem monitorado, tentando fazer as articulações para que eles consigam reverter aquilo, mas por enquanto não retornou nada. Que situação nós chegamos, né? Imagina botar um filho de santo no chão e esse filho de santo ser arrancado no meio da obrigação. E Baba, muito boa, mas eu tenho que comentar aqui, né? Que tá aqui no comentário, e é exatamente isso que acontece muitas vezes. E aí, às vezes, não tem um representante lá para, né? O Márcio, pai, Cacique Márcio, José Pilintra. Lá de Campo Novo, né? Capão da Canoa. Capão. Se eu tiver aqui, ele vai dizer que é. Ele disse que tem político aqui em Viamão, sim, que fez projetos, né? E com certeza tem vereador que fez projeto, enfim, tá? E ele disse que o programa é politicagem, mas a politicagem ela está no momento que há a troca de 1 quilo de alimento, alguma coisa. Esse programa, o Voz do Axé, é um programa do Axé, né? E ele sempre defendeu desde o início a questão de nosso movimento de Axé, que ele engloba não só o Axé, e quem sabe o povo de terreiro, ele tem o negro, ele tem o pessoal LGBT. A nossa religião, ela abraça todos os braços, né? Então, na realidade, eu defendo sempre, não é a questão da politicagem. A politicagem é o que está sendo feito em Viamão, as trocas de poder, um entra e sai, outro sai, e o Ministério Público em cima, né? Não é politicagem. Não, e até falando agora no Cacique Márcio, ele até teve problemas
lá com a casa dele, que andou tendo problemas. Então, exatamente por isso, por não ter políticas públicas. E outra, assim, fazer lei, qualquer um faz, né? Deputado, vereador dentro, mas defender as políticas públicas das regiões de matriz africana é o que nós estamos falando aqui, o Cacique Márcio. Nós precisamos de gente que se assuma, que desça a Câmara de Vereador, que suba com axé, que vá defender a nossa causa, né? Eu sei por que o senhor está falando isso, né? Então, mas nós precisamos de gente que esteja lá dentro, né? Nós sabemos que tem muitos vereadores que não é de axé, que contribuíram muito para a religião de matriz africana. Mas no momento nós estamos defendendo essa bandeira que nós queremos realmente o povo de axé dentro, né? Dentro das políticas públicas, seja na Câmara de Vereador, na Câmara Estadual, e nós contamos com o senhor aí onde que o senhor mora, né? Para que o senhor defenda, né? Também defenda essa bandeira, né? Que nós precisamos, né? Tá? Um abraço. E só complementando, pai Roberto, eu digo que hoje eu não conheço, né, lei municipal, de fato, que contemple as religiões, as tradições de matriz africana em Viamão, duradoura, né? O que nos oferecem migalhas. E aí, pai, enquanto meu povo, eu estou cansado de migalha. Ah, não, vai fazer uma festinha ali no cantinho ali. Não, vamos fazer um diazinho aqui e ali. Eu não quero isso pro meu povo. Eu quero o respeito ao território e à territorialidade. Eu quero o respeito de uma maneira integral. Eu quero que... E hoje eu brinco que eu não quero um dia para Xangô em Viamão. Eu quero um dia para Iemanjá no Congresso Federal. É isso aí. É isso que eu quero. Eu também. É. Hoje nós temos uma Eu não quero o dia para o Tranca-Rua em Viamão, eu quero o dia para Quimbanda, em tudo que é lugar. Não, e eu não quero aquele negócio assim de mascarado. Não, é calendário oficial. Eu quero um feriado. Exatamente. O dia é fácil, eu quero um feriado. Seja para Bará, seja para Oxalá, seja para qual entidade seja. O dia é fácil, eu quero um feriado. O dia que assim, é feriado municipal, o dia do caboclo algum das matas. Aí me contemplou. Eu também. É feriado. Feriado. Um dia no calendário, isso é fácil, é que nem botar nome de rua. Exatamente. Eu quero um espaço para que o meu povo possa criar sua galinha, possa criar seu cabrito, possa plantar sua mostarda. Eu quero fazer que nem no Quilombo, que tem uma escola própria, defendendo aqueles valores civilizatórios. É isso que eu quero, é isso que eu sonho para o meu povo. Então, migalhas, nós temos aos montes. É verdade. E nós temos o senhor pode fazer essas considerações, né? Que nós estamos chegando já ao fim infelizmente, ao fim do nosso programa. Né? Foi curto hoje. Bem, pessoal, obrigado, pai Roberto, novamente, por abrir esse espaço para mim, abrir espaço para o nosso povo, né, que mais e mais candidatos, pré-candidatos estejam aqui, né? Eu, como sempre digo, eu defendo que a gente tem uma bancada do axé. Se eu conseguir chegar lá e o Lorum me permitir, ninguém vota uma lei sozinho, precisa de vários e vários votos para botar uma lei. Então eu quero pares comigo lá, seja do partido A, do partido B, do partido C, vamos montar uma bancada do axé. Exatamente. É isso que eu quero ver lá, é estar articulando com meus pares, para estar fazendo convencimento com os demais, para que aí sim a gente conquiste políticas públicas de verdade para o nosso povo, e não migalhas, e não o resto. Exatamente, que nós temos presente, né? Com certeza. Estejamos presentes em todos os momentos políticos do município e do estado, defendendo a nossa bandeira, né? Que é a bandeira do axé. Tá? Agradeço, Baba. Eu que mais uma agradeço. vez, Bênção tá? de todos que assistiram até agora. Que o senhor sabe que está à disposição, assim como o pai Júnior de Ogum, né? Pai Júnior de Ogum, e a mãe Karen. A mãe Kari, e tem outra mãe também da Pai Oxum, Branco. Pai Branco, Mãe né? Dani. O Pai Branco também. Mãe Dani de Oxum. Mãe Dani de Oxum, né? Isso aí. Todos esses candidatos. Isso é os que eu sei. Se eu esqueci alguém, se são coloca à os disposição. candidatos que têm trânsito dentro do povo de axé, né? E que nós, o Pai Maior vai nos ajudar, que nós vamos eleger, tá?
Eu quero agradecer todos aqueles que assistam esse programa. A crítica, meus irmãos, quando eu me dispus a fazer o programa, eu estou aberto às críticas, sei lidar com tudo isso, tá? Então eu quero agradecer o Fábio, o professor Jefferson de Oxalá e todos aqueles que estão sempre assistindo, que são fiéis assistindo esse programa. Tá, professor? Não, é isso. Então, um abraço, o meu agô, o meu saravá e o meu alupandê. Um grande axé a todos. Axé a todos.